Paz, irmãos, vamos continuar a leitura. Estamos no capítulo 12 de Mateus e vamos ler do versículo 46 ao versículo 50. E o título é A Família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que a tua mãe e teus irmãos estão ali fora e querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Deus! Que maravilha! Então, se você quer fazer parte da família de Jesus, ser filho de Deus, basta você fazer a vontade do Deus Pai Todo-Poderoso. Olha o que Jesus disse: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Então vamos respeitar o Deus Todo-Poderoso, vamos fazer o bem, ser amigo dos nossos irmãos. Bem, irmãos, chegamos ao capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. E o título é A Parábola do Semeador. Vou ler. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas, por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo cresceu, porque não tinha raiz profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo
não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós veem e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Aqui eu vou dar mais uma explicada. Aqui quando Jesus fala, ouvindo alguém a palavra, significa que o semeador, alguém que levou o evangelho, aqui no caso representando Jesus Cristo, mas também representa todo pregador da palavra de Deus. Quando o pregador vem e leva a palavra de Deus para alguém, ele está plantando a semente do reino, a semente que leva ao reino, a vida eterna com Deus Pai Todo-Poderoso, a palavra de Deus. Então aqui diz, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Então é muito importante a pessoa compreender a palavra de Deus e crer na palavra de Deus. Aí diz assim depois, ouvindo alguém a palavra e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Então quando alguém te pregar a palavra para você e você não entender, peça uma explicação. Será um prazer para o pregador. Ele se alegrará em te explicar direitinho, porque ele sabe que você precisa entender a palavra para que ela permaneça firme no seu coração. Amém? Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então aqui é outro cuidado que nós temos que ter. Quando você recebe a palavra de Deus e se alegra, se agrada, porque a palavra de Deus é boa e pura e alegra realmente os corações. Quando vinham as dificuldades e a perseguição, as renúncias que você vai ter que fazer para seguir o Evangelho de Cristo, você não deve se afastar do Evangelho. Renuncie o mal e se agarre ao bem. Deus te dará forças para resistir às tentações do inimigo, para que você permaneça firme na palavra de Deus, que leva à vida eterna. Deus é poderoso. Peça forças e Ele te dará. Amém? Depois diz assim, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo
e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Veja bem, irmãos, aqui, quando você recebe a palavra de Deus, você tem que dar fruto da palavra de Deus. E não se iludir com as riquezas, gastar todo o seu tempo atrás de dinheiro, correndo atrás de coisas que vão ficar neste mundo. Jesus já nos alerta para nós buscar, assim, lutar pela riqueza que permanece para a vida eterna. Então vamos fazer o bem, vamos buscar agradar a Deus, fazendo bem, pregando o Evangelho, ajudando os necessitados, ajuntai tesouros no céu, diz Jesus Cristo. Ajuntai tesouros no céu, que esses os ladrões não minam nem roubam. Fazendo o bem, você vai estar ajuntando tesouros no céu. Então não é errado buscar riquezas e buscar uma boa vida aqui na terra. Mas isso, irmãos, não deve impedir que você busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A palavra de Deus já nos garante que se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém? E tem aqui a última parte que diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende e dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30. Olha a importância de compreender o Evangelho. Aceitar o Evangelho de Deus com o coração aberto, disposto a servir o Evangelho de Cristo. Aquilo que Deus nos deu, a salvação, a felicidade, a fé poderosa, que nos garante que Deus sempre estará conosco. Temos que passar isso adiante, temos que levar isso aos nossos irmãos, aqueles que ainda estão perdidos no mundo, desiludidos, sem esperança da vida eterna. Vamos dividir aquilo que Deus nos deu. Muito bem, irmãos, agora vamos ler do versículo 24 ao versículo 30. E o título é A Parábola do Trigo e do Joio. E diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente em seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por quem então nasceu joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, tirai os ceifeiros. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro
o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Muito bem, irmãos, agora vamos ler do versículo 31 ao versículo 35. E o título é As parábolas do grão de mostarda e do fermento. E diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham em seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Irmãos, eu vou ler aqui a explicação da parábola do joio, e vai do versículo 36 ao versículo 43. E diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será também na consumação deste mundo. Vou ler de novo. Assim como o joio é queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus ceifeiros, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui, irmãos, Jesus deixou bem claro, para que não reste dúvida nenhuma, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para quem crer em Jesus Cristo
e cumpre a sua palavra. Muitos irmãos se enganam, pensando que o inferno não existe, que é um conto de fadas, que é uma fábula. Mas Jesus aqui deixou bem claro na sua palavra que virão os anjos no último dia, no dia do julgamento, e recolherão tudo que causa escândalo e iniquidade, e colocarão esses na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. E então os justos resplandecerão como o sol na terra. Glória a Deus, irmãos. Deus é justo, irmãos. Algumas pessoas pensam que Deus é só amor, mas Deus também é justiça. Na própria palavra está escrito: não vos enganeis, o Senhor não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem plantar, isto também colherá. Então faça o bem, siga os ensinamentos de Deus e receberá a vida eterna, receberá tudo de bom do Senhor. Mas, se não se arrepender de suas maldades, se continuar fazendo o mal, receberá o salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. Deus tem misericórdia. Deus perdoa todo aquele que se arrepender. Se você se arrepender verdadeiramente, Deus o perdoará e o livrará. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Deus não se alegra em condenar o pecador. Na própria palavra está escrito que Deus não se alegra em condenar o pecador. Deus quer que o pecador se arrependa para que ele o salve. Amém? Faça isso, irmãos. Se arrependa do seu pecado, e Deus o livrará do castigo eterno, e você passará da morte para a vida. Glória a Deus. Paz, irmãos. Vamos continuar a leitura e vamos ler do versículo 44 ao versículo 58. E o título é Parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. E diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pela alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a quantidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para o cesto os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então aqui Jesus está deixando bem claro qual será a recompensa dos maus. Diz assim,
assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo todas estas parábolas, se retirou dali. Quando a sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe veio a este sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, irmãos, fica aqui uma lição para que Deus opere maravilhas em nossa vida, para que Jesus se manifeste na nossa vida poderosamente. Precisamos crer. Temos que crer em Jesus, temos que crer em Deus. A própria palavra já nos diz: aquele que pede a ajuda de Deus precisa crer que Ele existe. Creia, tenha fé, ore, mas com fé, e Deus cumprirá a sua palavra. Amém? Paz, irmãos, chegamos ao capítulo 14 do Evangelho de Mateus. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. E o título é A Morte de João Batista. E diz assim: naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas se operam nele. Aqui então, irmãos, o próprio Herodes dá testemunho que Jesus fazia grandes milagres, grandes sinais, prodígios realmente. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, pois o tinham como profeta. Festejando, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista.
E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe dessem. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. E foram anunciá-lo a Jesus. Então vejam bem, irmãos, aqui no começo dessa leitura, o próprio tetrarca Herodes deu testemunho das maravilhas que Jesus fazia e os sinais que ele operava. Algo extraordinário. Jesus curava os enfermos, ressuscitava os mortos, expulsava os demônios. E aqui Herodes diz que Jesus seria João Batista, que ressuscitou. Então, por isso, esses sinais se operavam nele. Mas não é, a gente sabe que não é isso. Aqui é só para salientar que o próprio rei testificava, dava testemunho que Jesus fazia esses milagres, para ver que isso é real, é verdade. E aqui outra coisa que me chama a atenção é que o próprio Herodes tinha medo de fazer mal a João Batista, porque o povo declarava que João Batista era profeta. Mas ele jurou àquela jovem que daria tudo o que ela pedisse. E a palavra de Deus dizem, não deveis jurar, né? Seja o nosso falar sim, sim, não, não. Pois qualquer coisa mais que dissermos é de procedência maligna. Então não devemos jurar por coisa nenhuma. Aqui ele já cometeu um erro, ele jurou que dava qualquer coisa que ela pedisse. Já agiu de maneira errada. Depois teve que cumprir o seu juramento para não passar vergonha pelos seus. Então ele já errou em todos os sentidos. Mas Deus Todo-Poderoso já tinha reservado um lugar especial para João Batista lá no céu. Glória a Deus por isso. O nosso Deus nos protege. Aqui na palavra, Jesus diz, não temei aquele que matando a carne, mais nada pode fazer. Temei antes aquele que pode matar a carne e colocar o espírito no inferno. A este temei. Então tá, meus irmãos. O nosso temor deve ser unicamente a Deus. Sendo temente a Deus, teremos sabedoria, respeitando a palavra de Deus, cumprindo os seus mandamentos, sendo fiel a Deus, estaremos seguros, mesmo que alguém destrua a nossa carne, o nosso espírito é imortal e vai morar com Deus lá no céu. Amém? Paz, irmãos, Deus abençoe a todos e vamos continuar a leitura do Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 14 e vamos ler do versículo 13 ao versículo 21. E o título é A Primeira Multiplicação de Pães. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde,
os seus discípulos, aproximando-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão pelas cidades comprar comida. Dai-lhes vós de comer. Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. E tendo mandado a multidão se assentar, sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcovas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que maravilha! Que grande poder tem esse Jesus a quem servimos. Glória a Deus. Irmãos, essas pessoas estavam tristes, desamparadas, mas Jesus a acolheu e curou os seus enfermos, as alimentou e pregou para elas a palavra da salvação. Que maravilha! O nosso Deus nos ama e supre todas as nossas necessidades. Vamos confiar nesse Deus a quem servimos, porque Jesus nos alerta que ao homem basta crer. Esta é a nossa parte. Crer no Senhor Jesus, confiar no nosso Deus Todo-Poderoso, que lhe entregou Jesus para nos salvar. Todo pecador, todo justo, todos temos necessidades, precisamos de Deus. Vamos buscá-lo em nossas orações, vamos buscá-lo com o coração agradecido por tudo que ele já tem feito por nós. Se lembra, irmãos, todos os dias de agradecer o grande amor de Cristo. Deus abençoe a todos. Muito bem, irmãos, vamos continuar a leitura e agora vamos ler do versículo 22 ao versículo 36. E o título é: Jesus anda por cima do mar. E diz assim: e logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então aqui, irmãos, logo após Jesus ter feito aquela grande multiplicação de pães, ele pediu para os discípulos ir para o outro lado do rio, ou do mar, enquanto ele despedia a multidão. E diz assim: subindo ao monte, depois que Jesus despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Então Jesus queria fazer uma oração, queria orar a Deus sozinho, tranquilo, ali no monte. E diz assim, para orar à parte, e subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ele ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então os discípulos, irmãos, estavam se esforçando para cumprir a ordem de Jesus, que era eles atravessar e ir para o outro lado. Então, eles não estavam conseguindo, porque o vento era contrário. Eles estavam remando,
talvez, acho que era remando naquele tempo, e o vento muito forte impedia que eles avançassem muito, porque diz assim, ó, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, olha, a quarta vigília da noite, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Então, até aquele momento, eles ainda estavam lutando para atravessar para o outro lado, lutando contra o vento contrário, se esforçando para obedecer Jesus, que mandou eles ir para o outro lado. E diz assim, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha que maravilha. Jesus aqui, Pedro aqui no caso, obedecendo Jesus, andou sobre as águas. Ele fez o que é impossível. Mas quando você obedece o chamado de Jesus Cristo, você vai fazer o impossível. Aqui Pedro fez, dando-nos um exemplo de quando você obedece Jesus, você faz o impossível para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Olha, e diz assim, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Então, muito bem, irmãos, apesar de quando Jesus nos chama, podemos fazer milagres, quando vem a tempestade, quando vem as dificuldades, irmãos, temos que ficar firmes na fé, seguros que estamos sendo protegidos por nosso Deus Todo-Poderoso e por seu Filho querido, Jesus Cristo. Aqui Jesus repreende a Pedro por ter medo. Por que teve medo? Não tinha motivos para Pedro ter medo. Jesus estava ali. Jesus tinha dito para ele, vem. Bastava ele crer. Então Jesus o repreendeu, dizendo, por que teve medo, homem de pouca fé? Então, se ele ficasse firme na fé, ele não teria afundado, teria conseguido chegar até Jesus. E assim nós, irmãos, quando vinha a dificuldade, vamos nos manter firmes na fé, firmes crendo que temos um Pai poderoso que está lá no céu e cuida de nós. Em qualquer situação de nossas vidas, Ele cuida de nós. Amém? Então vamos continuar a leitura. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Então por que não tinha motivos? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se os seus discípulos. Então, aproximando-se os que estavam no barco, o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus.
Aqui me chama a atenção, irmãos. Jesus já tinha curado muitos. E esses discípulos viram isso acontecer. Jesus tinha feito há pouco uma grande multiplicação de pães. E seus discípulos viram isso. E agora Jesus andou sobre as águas. E eles se achegaram a Jesus e dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Irmãos, quantos milagres o Senhor já fez por nós. Quantas vezes Ele operou para nos salvar. São muitos, irmãos, principalmente na minha vida. Eu criei 4 filhos, sozinho, quando fui abandonado pela mãe dos meus filhos. E Deus sempre esteve junto, sempre ajudando, sempre provendo o impossível. E na sua vida também, irmãos. Você sabe, Deus já operou muitos milagres por você. Vamos manter a fé, irmãos. Não vamos necessitar de mais um para crer. Vamos crer pelo que Ele já fez em nossa vida. Manter a fé firme, irmãos. Firme, firme. Porque diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos continuar a leitura. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de seu vestido. E todos os que tocavam ficavam sãos. Olha aqui a grande manifestação de fé deste povo. E quando os homens daquele lugar o conheceram, quando eles conheceram Jesus, mandaram por todas aquelas cidades, mandaram por todas aquelas terras e em redor, e trouxeram todos os que estavam enfermos. Isto é fé, irmãos. Isto é crer. Quando eles reconheceram Jesus, eles buscaram os enfermos. Buscaram para levar a quem? A Jesus, que podia curar, que podia salvar. E diz assim, e rogavam-lhe, pediam, imploravam, que ao menos eles pudessem tocar a orla dos seus vestidos. E todos os que tocavam ficavam sãos. Então não é verdade o que Jesus disse? Ao homem basta crer. Ele faz o impossível. E nós fizemos o possível. Se Jesus diz que ao homem basta crer, é porque temos a capacidade de crer. E Ele tem a capacidade de fazer o milagre. Amém? Irmãos, chegamos ao capítulo 15 do Evangelho de Mateus e vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. E o título é A Tradição dos Anciões. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes:
Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, este não precisa honrar nem pai, nem sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, e chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos caem na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isto não contamina o homem. Então aqui, Jesus está deixando claro que o que sai da boca é isso que contamina o homem. Isto nos alerta, irmãos, a termos muito cuidado com o que vamos falar, com a forma com que aconselhamos os nossos irmãos, com uma forma que vamos repreender alguém no sentido de orientar, de aconselhar. Sempre, irmãos, devemos ensinar com amor. Nada de repreender com arrogância ou chamando a atenção de forma mal educada. Nós temos que ensinar com amor o que é certo. Porque muitos se afastam da palavra por ser maus. A pessoa, em vez de receber um bom conselho, recebe uma repressão. Tem que ensinar com amor. Com amor, sempre com um bom conselho, de forma amigável. E jamais devemos mentir. A mentira pertence ao maligno, ao diabo. Um filho de Deus sempre tem que falar a verdade, mas fale a verdade com amor, com carinho. Amém?
Deus os abençoe. Muito bem, irmãos, vamos ler agora do versículo 21 ao 28. E o título é A Mulher Cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorra-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela lhe disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Olha aí que maravilha! O poder de Jesus Cristo. Curou aquela menina no mesmo instante em que sua mãe creu. Olha o que ela disse, ó. Mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Ela sabia que bastava Jesus querer que a sua filha seria curada. E glória a Deus, ela foi curada. Então aqui, irmãos, uma coisa que me chama a atenção é que Jesus disse, ó, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus foi enviado a Israel para lá pregar a palavra de Deus, ensinar, fazer milagres, e a partir dali a palavra ia se espalhar pelo mundo inteiro. Porque Jesus afirmou para os seus discípulos, dizendo: ainda que o céu e a terra passem, as minhas palavras não passarão. Está aqui a palavra até o dia de hoje e vai permanecer para sempre. Amém? Irmãos, agora vamos ler do versículo 29 ao versículo 39. E o título é A Segunda Multiplicação dos Pães. E diz assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos mais. E os puseram aos pés de Jesus. Olha só o que aconteceu. Veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos mais. E os puseram ao pé de Jesus. E Jesus
os sarou. Glória a Deus, glória a Deus. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Que maravilha, que maravilha! E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não têm que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos virão num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quanto pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram-se, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram quase 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Olha aqui que maravilha, irmãos. Mais uma vez, Jesus fez uma multiplicação de pães milagrosa, e aqui também curou muitos enfermos. Só que me faz lembrar, irmãos, que nós também, sempre que pudermos, temos que levar as pessoas ao encontro, não de Jesus, que agora ele não está mais na terra, mas na igreja, onde se faz presente o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse que ele ia subir para o céu, mas que ia mandar outro Consolador que não nos deixaria órfãos, que o Espírito Santo de Deus ia descer sobre todo aquele que nele crê. Então, quando pudermos, vamos levar um enfermo à igreja, vamos orar com fé, vamos juntar a nossa fé com os outros pastores da igreja, os outros pregadores, e eles serão curados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e para ajudar as pessoas. Veja aqui que Jesus curou muitos, e este mesmo Espírito ainda está aqui na terra. Este mesmo Espírito ainda está operando milagres e vai continuar até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele retirar o seu povo da terra para morar com ele lá no céu. Amém? Irmãos, chegamos no capítulo 16 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. E o título é O Fermento dos Fariseus. E diz assim: e chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, vós dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade,
porque o céu está em um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se dali. E passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre vos não terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Aqui, só para deixar mais claro para os irmãos, quando Jesus fala, não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e dos saduceus, que é a hipocrisia. Na outra passagem lá em Marcos fala. Então, assim, irmãos, a hipocrisia, a falsidade, é isso que eles usam para crescer. E Jesus nos alerta que não devemos fazer isso. Temos que nos cuidar do fermento dos fariseus e dos saduceus, que é a hipocrisia, a falsidade. Devemos ser autênticos, ser verdadeiros. Custe o que custar, fale sempre a verdade, haja com honestidade. O Deus poderoso te guardará, se você o respeitar e ficar firme na sua vontade. Amém? Então, compreenderam que não lhe dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então é isso, irmãos. Vamos ter um excelente cuidado para sempre andarmos na palavra de Deus. Aqui estaremos seguros. Amém? Muito bem, irmãos. Vamos ler agora do versículo 13 ao versículo 23. E o título é A Confissão de Pedro. E diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesário de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram-lhe: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu
não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Vocês vejam aqui, irmãos, foi dois polos, irmãos. Primeiro Jesus fala bem de Pedro, quando Pedro diz que Jesus é o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. E depois aqui, na segunda parte, Pedro tenta, sei lá, de forma até que nós vamos entender, nós humanos vamos entender que ele estava agindo com amor com Jesus. Não queria que Jesus fosse crucificado, torturado e morto. Mas Jesus, conhecedor de tudo, ele já sabia o que ia acontecer com ele, pois para isso ele veio, para dar a vida por nós. Jesus falou o que ia acontecer, sabia que ia ressuscitar ao terceiro dia. Então aqui quando Pedro tentou fazer Jesus desistir disso, ele estava sendo usado pelo mal. Olha como Jesus repreende ele, ó. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Então nós temos que ter um cuidado para não deixar sermos usados pelo inimigo. Aqui Pedro, talvez não, né? Com certeza ele queria o bem de Jesus, não sabendo que Jesus para isso veio. Mais adiante, irmãos, nós vamos ver que Jesus fala para Pedro: ninguém mau tem poder para tirar a minha vida. Jesus disse isso. Eu a dou porque eu quero. Viu só? Então Jesus deu a vida dele por vontade própria. O mal não matou Jesus. Ele entregou a sua vida por amor de mim, por amor a você. Foi isso que ele fez, para pagar pelos nossos pecados, para que através da sua morte nós tenhamos vida e vida eterna no lar celestial. Jesus disse que todo aquele que crer nele não morrerá, pois passou da morte para a vida. Glória a Deus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor.
Irmãos, vamos continuar lendo o Evangelho de Mateus. Estamos agora no capítulo 16 e vamos ler do versículo 24 ao versículo 28. E diz assim: os discípulos de Jesus devem levar as suas cruzes. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do Pai com os santos anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Então aqui, irmãos, eu vou explicar algumas partes, principalmente essa que fala que alguns há que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui Jesus está falando, irmãos, que alguns há que não provarão a morte. Então está se cumprindo aquela palavra que Jesus diz: aquele que vive e crê em mim, este nunca morrerá. Então alguns há que nunca morrerão, e esses permanecerão vivos até que vejam vir o Filho do Homem com poder e glória. Amém? E aqui tem mais uma parte que diz assim, ó: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, este achá-la-á. Aqui, irmãos, Jesus fala de quem perder a sua vida no sentido de não fazer a sua vontade, viver não de acordo às suas necessidades, fazer tudo o que quer, mas sim fazer tudo o que Deus quer que ele faça. Colocar a vontade de Deus acima da sua vontade, no sentido de perder a sua vida, porque ele não está vivendo somente para ele, mas vivendo para fazer a vontade de Deus. Assim, viverá também para ajudar o seu irmão nas necessidades daqueles que precisam. E então, ele está perdendo a sua vida aqui na terra, mas está ganhando a vida no reino celestial para morar com Deus Pai no futuro. E olha o que diz aqui também: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pois que adianta o homem trabalhar por si mesmo, em busca de riquezas, sucessos e as ilusões que isto que nos leva a perder? Porque isso tudo, essa riqueza, esse monte de bobagem que vamos adquirir aqui, vai ficar neste planeta. Não tem valor nenhum no reino celestial. E aqui também fala, o que dará o homem em recompensa à sua alma? Então fala que esses bens materiais daqui da terra não podem comprar as riquezas do céu.
Então vamos trabalhar para irmos para o céu, fazendo o bem, entregando a nossa vida por amor àqueles mais necessitados, que precisam da nossa ajuda. Aquilo que nos sobra, irmãos, não é para retermos, é para dividir, é para ajudar o necessitado. Sempre que Deus nos der mais do que precisamos, é para dividir com os que precisam. E assim estaremos tendo tesouros lá no céu, que esse tesouro daqui não pode comprar as riquezas celestiais. Glória a Deus. Espero que tenha ficado bem claro que a nossa vida aqui, a finalidade da nossa vida aqui, é adorar Deus Todo-Poderoso e ajudar os nossos irmãos. E assim estaremos preparando a morada eterna com Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Paz, irmãos. Chegamos ao capítulo 17. E agora vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. E o título é A Transfiguração. E diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos tornaram-se brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é que estamos aqui. Se quiseres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também farão padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, fica uma reflexão para nós pensarmos que Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele. Jesus, como Filho do Deus Altíssimo, conhecedor de tudo, sabia o que ia acontecer.
Aqui ele estava dizendo que ia ser crucificado, que ia ressuscitar no terceiro dia. Irmãos, uma coisa que eu gosto de clarear: Jesus, ninguém mal tirou a vida de Jesus. Jesus ainda disse em uma passagem: ninguém mal tira a minha vida. Eu a dou porque eu quero. Jesus se entregou por nós, por livre e espontânea vontade, ele entregou a sua vida para nos salvar. O Deus justo precisava punir o pecador, fazer com que o pecador pagasse pelo seu pecado. E nós não iríamos suportar o peso dos nossos pecados. Não iríamos suportar o castigo pelos nossos pecados. Então, Deus, por intermédio de Jesus Cristo, achou solução para nós, para nos salvar. E Jesus pagou por nossos pecados. E todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus está livre do castigo. E passou da morte para a vida. Então é muito, muito importante aceitar esse presente de Deus, que é Jesus Cristo. Se você ainda não fez isso, aceite agora Jesus Cristo como seu Salvador. O maior presente de Deus à humanidade é Jesus Cristo. Precisamos aceitar Jesus para ser salvos. É o único jeito de ser salvo, é aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador. Amém? Muito bem, irmãos. Agora vamos ler do versículo 14 ao versículo 23. Ainda estamos no capítulo 17. E diz assim: a cura de um lunático. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram-lhe: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ele ressuscitará. E eles entristeceram-se muito. Então aqui, irmãos, novamente Jesus está falando
Novamente, Jesus falando do que ia acontecer com ele, confirmando que ele sabia de tudo o que ia acontecer. Glória a Deus por isso. E aqui também Jesus fala da importância da oração e do jejum. A oração e o jejum é a única forma de expulsar certos demônios. E alguns são aqueles que nos impedem de aumentar a nossa fé. Então, através da oração e do jejum, você expulsa demônios, você aumenta a sua fé. E a fé verdadeira faz milagres. Jesus nos garante que se tivermos fé como um grão de mostarda, podemos fazer com que montanhas mudem de lugar, através de uma oração poderosa e com uma fé firme. Amém? Então vamos buscar, irmãos, esse poder que vem de Deus, esse poder do alto que Jesus nos dá através da nossa fé. Vamos buscar em oração e jejum. Jesus nos deu a receita. Basta trabalharmos para adquirirmos esta grande fé poderosa para ajudar a nós mesmos e os nossos irmãos. Amém? Paz, irmãos. Então vamos continuar a leitura. Ainda estamos no capítulo 17 e vamos ler do versículo 24 ao versículo 27. E diz assim: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios? Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Glória a Deus. Então aqui Jesus deixa bem claro que ele, como filho do Deus Altíssimo, ele não devia pagar tributo nenhum. Mas, para não escandalizar aqueles homens, ele mandou Pedro pescar e tirar da boca do peixe um dinheiro e pagar por ele e por Pedro. E Pedro obedeceu Jesus, foi lá e aconteceu exatamente o que Jesus falou. Então, a importância de crermos na palavra de Deus. Quando Jesus diz para nós ajudar o nosso irmão, estender a mão ao necessitado, devemos obedecê-lo. Amém? E aqui mais uma coisa que eu devo salientar: a importância de jejuar e orar para aumentar a nossa fé. Aumentando a nossa fé, vamos poder ajudar mais os nossos irmãos, curar o enfermo. Jesus nos garante que aquele que crer porá as mãos sobre os enfermos e estes sararão. Crer. Então, para chegar nesse nível de fé, precisamos buscar em oração e jejum. E oração, irmãos, é conversar com Deus. Conversar com Deus, criar uma intimidade diária. Conversar com Deus, expor nossas necessidades,
agradecer as maravilhas que Ele faz por nós, a nossa vida, a saúde dos nossos familiares, o alimento que Ele nos dá. Deus gosta quando nós somos gratos. Ele fica feliz. Qual pai não se alegra com um filho agradecido? Não é mesmo? Então, esta conversa diária com Deus vai criar uma intimidade, vai aumentar a fé. E através desta fé, vamos poder ajudar os nossos irmãos. Amém? A palavra de Deus nos diz que a oração de um justo é muito poderosa. A oração do justo faz milagres, irmãos. Então vamos nos manter na palavra de Deus, vamos orar pelos nossos irmãos e buscar aumentar a fé. Não se esqueça, irmãos, oração e jejum. Na história anterior, a gente leu que há demônios que só são expulsos através da oração e do jejum. Olha a importância da oração e do jejum. Glória a Deus, vamos firmar cadência nesse passo. Oração diária e jejum, uma vez por semana, eu recomendo. Amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos, chegamos no capítulo 18. E agora vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Do versículo 1 ao versículo 14. E o título é O Maior no Reino dos Céus. E diz assim: Naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Deixa eu ler de novo aqui. Diz assim: E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Olha só que maravilha! Quando você recebe bem um menino, uma criança, é como você estivesse recebendo bem o próprio Jesus Cristo. Olha a importância disso. Depois diz assim: Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então, olha o perigo que é tratar mal uma criança, porque Jesus já chega a falar que é melhor que lhe ate uma grande pedra no pescoço e o colocasse no fundo do mar, do que fazer mal a uma criança. Olha o perigo. Depois diz assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te é entrar na vida
coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, e seres lançado no fogo do inferno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos e seres lançado no fogo do inferno. Então vejam como é importante ser bom, irmãos. Tem que fazer a vontade de Deus, ser bom com as pessoas, evitar as maldades. Porque assim, como a recompensa do homem bom é o céu, o castigo do mal é o inferno. Isso é real, irmãos. Isso não é fantasia. Busque conhecer o Senhor Deus poderoso e vai saber que Deus é amor. Em essência, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Na própria palavra está escrito: não vos enganeis. De Deus não se zomba. O Senhor não se deixa escarnecer, pois aquilo o que homem plantar, isso também colherá. Então, como a recompensa do justo é o céu, o castigo do ímpio é o inferno. Vamos continuar a leitura. Diz assim, versículo 10: Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem naquela que se perdeu do que pelas 99 que não se desgarraram. Eu vou dar uma pausa aqui para explicar, irmãos, uma passagem que eu gosto muito na Bíblia, que Jesus diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Olha que maravilha! Deus é um Deus amoroso e a palavra diz que o Senhor não se alegra em castigar o pecador. Ele quer que o pecador se arrependa para que ele o salve. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus amoroso, irmãos. Há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E aqui Jesus está dizendo que maior prazer há por aquela que se perdeu do que pelas 99 que não se desgarraram. Então, quando Jesus encontrou aquele que se arrependeu, aquele pecador que se arrepende, que volta para Jesus, que diz assim: eu quero parar de fazer essas maldades, eu quero encontrar esse Jesus, eu quero ser salvo por ele. A grande alegria, há uma festa no céu. Faça isso, irmão. Encontre Jesus, entregue a sua vida para ele. Pare com essas maldades. Deus está esperando por você. Lembre-se, Deus ama todo mundo, do mesmo jeito, irmãos. Não pense que Deus ama menos o pecador do que o justo. Deus ama do mesmo jeito. A palavra de Deus vai dizer, Jesus mesmo dizendo, o Senhor faz com que o sol se levante
sobre maus e bons, e que a chuva desça sobre justos e injustos. Então Deus está cuidando de todos, da mesma forma. Deus está esperando que o pecador se arrependa para que ele o salve. Amém? Vamos continuar a leitura. E diz assim: assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que nenhum destes pequeninos se perca. Olha aí, confirmando a palavra. Não é vontade do nosso Pai que está no céu que nenhum destes pequeninos se perca. Deus quer salvar a todos nós. Todos nós. Amém? Não se esqueça. Você é importante para Deus. Deus te ama e está só esperando você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, e você será salvo. Glória a Deus. Irmãos, agora vamos ler do versículo 15 ao versículo 22. E diz assim: o perdão do pecado de um irmão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se teu ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Olha que maravilha esta palavra de Jesus. Jesus nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria no meio de nós. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Por isso é muito importante se reunir com os irmãos para orar. Aqui Jesus diz, pois também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então a importância de orar junto com os irmãos da igreja, orar junto com as irmãs da igreja, porque Jesus vai estar no meio de nós. E diz mais, que a nossa oração em comunhão será atendida por nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos continuar a leitura. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Viu só? Então aqui praticamente Jesus está nos dizendo que não há limite
para o perdão. Temos que perdoar e perdoar e perdoar. Não precisamos contar. Jesus fala que não é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Não é para nós ficar contando. Devemos perdoar sempre um irmão. Amém? Porque, na verdade, Jesus nos fala que em oração, ele fala, quando orarmos, devemos perdoar as pessoas a quem nos ofenderam. Porque se nós não perdoar as pessoas que nos ofenderam, também nosso Pai Celestial não nos perdoará. Veja bem, alguém por acaso conta quantas vezes já pecou? Será que foi só 70 vezes 7? Provavelmente não. Então não perdoe para ser perdoado por Deus. Amém? Jesus diz, hein? Quando formos orar, devemos perdoar aos nossos devedores. Então, antes de orar, perdoe se alguém cometeu alguma coisa contra você, perdoe. Ore para Deus, mas primeiro perdoe aqueles que pecaram contra ti. Então, Deus também vai te perdoar e vai ouvir e atender a sua oração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, agora vamos ler do versículo 23 ao versículo 35. E o título é A Parábola do Credor Incompassivo. E diz assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham, para que a dívida lhe fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passava. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Como também tive compaixão de ti? E indignado o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia.
assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Veja bem, irmãos, a importância de perdoar o nosso irmão. Jesus já nos disse, numa outra passagem, perdoai e vos será perdoado. Perdoais e vos será perdoado. Então nós temos que perdoar para sermos perdoados por Deus. Porque Deus, irmãos, age com misericórdia conosco todos os dias, irmãos. Todos os dias pecamos em atitudes, em pensamentos. Santo, só Deus é. Nós devemos nos esforçar para andar nos caminhos de Deus, mas conscientes que santo é só Deus. Então, temos que perdoar para sermos perdoados. Amém? Porque quem não perdoar não será perdoado. Pois veja bem aqui a passagem, explica bem que Deus aqui, no caso representado pelo Senhor, perdoou aquele homem que lhe devia 10.000 talentos. Mas este mesmo que recebeu o perdão de 10.000 talentos não foi capaz de perdoar o seu irmão que lhe devia 100 dinheiros. Veja bem, ele foi perdoado em 1.000, em 10.000, mas não perdoou por 100. Veja bem o tamanho da nossa dívida com Deus. Quanta coisa a gente já fez. E agora a gente quer negar o perdão ao nosso irmão por uma coisinha de nada, às vezes, por uma palavra. Irmãos, Deus nos perdoa por tanta coisa. Vamos perdoar nossos irmãos também. E assim receberemos de Deus o perdão para sermos salvos. Amém?